Quero te contar que passa de 3 milhões o número de CPFs com restrições financeiras em todo o Paraná. É o famoso inadimplente, né? Quem tem dívidas, mas não conseguiu pagar essa dívida dentro do prazo. É o seu caso? Vamos conversar com a Vanessa Fontanella, ela que vai trazer mais informações sobre esse dado, que sim, gera uma preocupação, mas também a gente aproveita essa informação para trazer dicas, né? Alternativas, saídas para quem aí do outro lado talvez esteja passando por esse momento, né? Com toda certeza, né, Ana? São números que chamam a atenção. Como você disse, aqui no Paraná são mais de 3 milhões de inadimplentes. Só aqui em Curitiba são 570 mil pessoas com algum tipo de restrição no CPF. Então, a gente tem essa missão hoje, né, de ajudar essas pessoas que estão nessa situação a se reorganizar financeiramente. Para isso, eu conto, então, com a ajuda da economista Ângela Schukoski. Ângela, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Começo te perguntando o seguinte: a partir do momento que a pessoa tem, né, essa noção de que está endividada, como é que ela faz? Né? Qual que é o primeiro passo para começar a sair dessa situação? Bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia. O primeiro passo é a gente ter calma, porque num momento como esse, às vezes a gente está submetido a muitas pressões, né? E a gente está a todo momento fazendo escolhas do que eu pago primeiro e agora o que eu faço. E aí a gente entra num lugar que a gente chama de túnel da escassez, dentro da psicologia econômica, onde a gente não consegue visualizar alternativas direito, a gente está muito pressionado. Então, a importância nesse momento é chamar alguém da sua confiança ou uma pessoa profissional que te ajude a olhar com clareza, porque nesse momento a gente vai precisar de muita clareza para identificar as informações, entender o que aconteceu, né? Que dívidas são essas e qual é o contexto de vida que a pessoa está vivendo para a gente ver a melhor maneira de seguir. Embora a gente saiba que é normal, né, estar endividado, porque tem uma diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Quanto por cento, né, do orçamento pode ser aí voltado para dívidas e quando começa a se tornar aí preocupante? Uhum. Primeiramente, Vanessa, a gente precisaria entender a natureza dessas dívidas, né? Por que eu me endividei? É um empréstimo, é um financiamento, né? Qual é o objetivo dessa dívida? E aí entender dentro do meu contexto de vida atual, né? Quanto custa o meu mês, sem considerar as dívidas, para eu entender como é que funciona a minha vida. E aí entender. Não existe, né, Vanessa, você me perguntou um número exato, um percentual. Não existe um percentual. A gente precisa entender qual é o meu contexto de vida para ver o que encaixa dentro do meu contexto de vida de parcelas de financiamento, de empréstimos, das coisas que eu já me endividei, né, para ver o que cabe ali dentro. Então, não existe um número exato. E como você mesmo pontuou, é diferente, né? Acho que a gente até vê de uma maneira, às vezes, pejorativa as pessoas e até às vezes chamam de endividado, e as pessoas têm vergonha disso, mas na verdade a pessoa está endividada. E uma coisa é estar adimplente com a dívida, ou seja, eu tenho uma dívida, mas eu estou pagando ela em dia, e outra é estar inadimplente, eu não estou pagando. Mesmo assim, a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque não é só uma questão racional que está envolvida nas questões financeiras, né? Na verdade, normalmente a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções. Então, não é só uma questão de lógica, uma questão de desorganização ou falta de planejamento. É claro que um planejamento ajuda muito a sair dessa situação da melhor forma possível. Mas existem outras coisas, né, que influenciam esse nosso comportamento para estar nessa situação, né? São muitos apelos no mundo que a gente vive, né? Dentro desse contexto social, político, cultural, a gente tem apelos para ser, para ter, para aparecer, e isso envolve dinheiro muitas vezes. Então, a gente precisa voltar e olhar e entender qual a minha verdadeira necessidade, o meu verdadeiro desejo, né? Tá certo, olha, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Então, muito importante isso, né, Ana, que a Ângela disse, importante saber quanto está devendo, procurar ajuda para conseguir se reorganizar financeiramente, de repente buscar aí formas de novo parcelamento, né, de negociação dessas dívidas, para poder voltar aí a respirar tranquilamente, né? Dá para ter dívidas, claro, a gente sabe que é normal ter dívidas, principalmente quando a gente está falando aí, de repente, de uma parcela de carro, de casa, cartão de crédito. O que não é normal é a partir do momento que essas dívidas começam a consumir aí todo o teu orçamento e você precisa começar a escolher, né, que dívida pagar no mês. Então é importante realmente, né, buscar aí uma orientação para sair dessa situação. Volto contigo, Ana. Importantíssimo, né? No mundo de tantos apegos, abrir espaço para o desapego também. Obrigada, Vanessa Fontanella. Depois de voltar de férias, eu fiquei bem atento nessas dicas aí, né? Porque o nosso salário, ó,